A cada exame de avaliação fica claro a dificuldade do estudante brasileiro em escrever e entender o que lê. Nunca soube escrever. Assim, eu sempre fazia a redação, assim, meia boca. – 53 mil alunos zeraram a prova de redação no último Enem. A escrita segue como entrave para os estudantes brasileiros. E estimular o hábito desde cedo faz a diferença. Troca um causo por um conto. Daniel escuta histórias e as transforma em poesia. Hoje foi a vez de ouvir um pouco da vida da Mafê. Hoje matei a saudade. Tirei meu pai para dançar no meio da tarde. Ele conseguiu fragmentar em pequenas, resumidamente, né, em pequenas palavras, a importância do que eu senti. Mas nem sempre foi assim. Até a adolescência, o poeta não se interessava pela escrita. A partir de uma professora chamada Andréa, onde eu comecei a ler ali os primeiros livros e ela, a partir de um estímulo dela, trabalhando a interpretação de texto, levando isso para a minha história, onde hoje eu sou poeta e sou um amante da palavra. Despertar o interesse pelas palavras é o objetivo desta professora nessa escola estadual da Zona Oeste de São Paulo. Uma vez por semana, os alunos trabalham a estrutura de texto. Onde fica o tema, onde fica a tese, onde ficam os argumentos, a contra-argumentação, a proposta, a conclusão. E fazendo esse treinamento, com certeza eles vão saber escrever qualquer texto que eles precisarem aí para o enfrentamento das necessidades dele aí fora. A minha vida inteira eu nunca gostei de português, nunca soube escrever. Assim, eu sempre fazia a redação, assim, meia boca, mas nunca, assim, ao ponto de eu me interessar realmente. E hoje eu estou muito melhor do que eu estava no começo do ano. Segundo o Instituto Paulo Montenegro, 75% dos brasileiros entre 15 e 64 anos não conseguem escrever nem ler de modo satisfatório. Para ganhar a confiança e melhorar a redação, não tem outro jeito. É preciso ler e praticar a escrita. Nessa escola, o desenvolvimento do texto acontece em todas as disciplinas. Essa aula, por exemplo, é de física. Então vocês veem que quando eu tenho valores muito grandes, eu tenho que saber expressá-los de uma forma mais curta. A física ela é uma ciência e, como toda ciência, quando você realiza um estudo, você tem que expor esse estudo que você fez. E o texto é uma das maneiras mais utilizadas pelos físicos para poder expor os conhecimentos que eles desenvolvem. No Enem 2015, o desempenho dos alunos em redação melhorou, com média de 543 pontos contra 491 em 2014. O tema da prova foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E em 2014, a publicidade infantil em questão no Brasil. No ano passado, apenas 115 escolas das 15 mil avaliadas tiveram média igual ou superior a 800 pontos em redação. A maior nota em todo o país é do Rio de Janeiro, com 930 pontos dos 1.000 possíveis. E lembra da Tatiane? Hoje ela se expressa bem nas redações. Passei a, adorar. Vamos fazer um artigo de opinião. Bora. Carnal, por que a redação é o bicho-papão dos estudantes brasileiros? É difícil, né, Willy? Porque a expressão escrita e a expressão oral, elas têm um certo abismo. O Mário de Andrade ironizava isso no Macunaíma, na Cartas e Caminhabas, dizendo que o Brasil era um país tão rico e tão opulento que tinha duas línguas, uma para escrever e outra para falar. Todas as jovens que disseram que não gostam de português ou não sabem português se expressaram perfeitamente sobre isso. Quer dizer, como fazer essa ponte entre o que se diz que é eu não sei escrever e o fato que ela sabe perfeitamente expressar seus sentimentos. Como transformar essa riqueza interna dos jovens em textos bem elaborados e expressões que tenham coesão e coerência. Isso é um desafio. Essa professora começou a falar, é um trabalho extraordinário, esse estímulo que pais e que professores têm que fazer, porque os jovens escrevem muito, é a geração que mais lê e escreve no WhatsApp, que mais lê e escreve de toda a história. Mas como passar daquelas frases que a gente diria sintéticas, usar uma expressão mais feia, apocopadas, quer dizer, totalmente contraídas, para uma fluidez
fluidez maior, como deixar os jovens se expressar mais. Isso é um desafio enorme. Português não é uma disciplina, não é uma matéria. Português é uma base de conhecimento. Isto é fundamental. A partir do português, da expressão escrita e oral, eu construo as outras áreas de conhecimento. Então, é fundamental, todo professor é um alfabetizador. Precisamos de uma luta enorme a este respeito. Cortella, avançamos um pouco, né? E você apontou, inclusive, o que o canal levantou aqui, as mídias sociais, né? Sim. Nós temos muitas fontes para várias falências diferentes. Por exemplo, né, nós somos um povo ainda iletrado. Se você imaginar, na primeira eleição, né, logo depois, né, da saída do Collor, logo que Itamar assumiu, depois Fernando Henrique foi eleito, na eleição do Fernando Henrique, um terço, né, dos eleitores dele adultos eram analfabetos funcionais. Isso naquele momento, em meados dos anos 1990. Portanto, é um país que terminou o século XX com um nível de letramento muito forte, não só de analfabetismo, né? Portanto, uma questão muito densa em relação a isso. Por outro lado, nós temos tecnologias nos últimos tempos que são muito distrativas de um lado. E, por outro lado, elas permitem e obrigam o uso da escrita, né? No entanto, o ensino também do idioma, ele apareceu em vários momentos como uma coisa suplicial, né? Por exemplo, vários de nós, eu entre eles, tivemos aulas de língua portuguesa em que a professora ou o professor se esmerava em ficar meses e meses ensinando regras em vez da gente jogar. Imagine se era uma aula de educação física, por exemplo, ficar só estudando as regras do jogo e não jogar. Então, se eu perguntar aqui agora, não vou perguntar, mas cada um de nós aqui estudou pelo menos 14 anos de língua portuguesa. 14 anos, dos 7 aos 21. Se eu perguntar agora, e quem nos assiste também, qual é a diferença entre um adjunto nominal e um complemento nominal? Boa parte de nós não saberá, certo? Isso significa que há um conhecimento que ficou solto no tempo também em relação a isso, porque ele não era conhecimento, era mera informação. Mas há um outro dado. Nós fomos supliciados, alguns, com a ideia de uma leitura obrigatória, que não havia prazer. Por exemplo, na próxima semana tem feriado, né? Aí, um professor como eu diria assim para os alunos, aproveitando que vocês vão ter um feriado, você vai ler Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, né? Vai emendar, etc. O que você fazia na hora que chegava em casa? Pegava o livro, contava o número de páginas, via o número de dias que você tinha de folga, dividia uma coisa pela outra e ficava tentando ler aquilo com técnica e mecanicamente, em vez de fruir o prazer, a sedução da leitura. Isto é, o modo de entrada também da leitura conduz a esse tipo de distúrbio. Portanto, como o Carnal lembrou, são muitas causas para várias falências, mas a expectativa não é tão negativa, porque o mundo digital, ele encaminha para a necessidade de uma escrita e um estudo um pouco maior. Embora até apocopado, um pouco sintetizado, quase que telegráfico, mas isso é só o começo.